Olá, alunos do segundo ano do Colégio Caldas. Nós vamos estar estudando agora as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Então, nós vamos perceber que as propriedades físicas que nós vamos estar estudando são temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade e densidade, tá bom? As primeiras duas propriedades são a temperatura de fusão e ebulição e os fatores que afetam em uma afetam a outra também, tá bom? Bom, a temperatura de fusão e ebulição e o consequente estado físico de um composto orgânico dependem principalmente de dois fatores: das forças intermoleculares, que é uma matéria que vocês aprenderam na primeira série, e também do tamanho da molécula, tá? Portanto, a massa molar das moléculas do composto. Primeira coisa, as forças intermoleculares. Quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será a temperatura de ebulição. Quais são as três forças intermoleculares que vocês aprenderam na primeira série? Dipolo induzido e dipolo induzido, que acontece com moléculas apolares, ou seja, toda vez que eu tiver um hidrocarboneto, um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Dipolo-dipolo, quando eu tenho moléculas polares, e aí eu vou ter um átomo muito eletronegativo, como oxigênio, nitrogênio, flúor. E também as pontes de hidrogênio, que é toda vez que eu tiver uma molécula onde o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio está ligado diretamente a um átomo de hidrogênio. E aí as forças intermoleculares ponte de hidrogênio são as mais fortes. Logo, substâncias que fazem ponte de hidrogênio vão ter maiores temperaturas de fusão e ebulição. As que fazem dipolo-dipolo vão ter temperatura de fusão e ebulição intermediária, e a dipolo induzido vão ser as de menores temperaturas de ebulição. Então, os hidrocarbonetos são aqueles que possuem menor temperatura de ebulição. Bom, vamos ver alguns exemplos aí. Aqui nós temos os dipolo induzido, hidrocarbonetos. Os que fazem dipolo-dipolo vão ser todas as cetonas e aldeídos. Ó, percebam aqui que eu tenho a carbonila, então eu tenho uma região que é eletronegativa aqui, ó, por causa desse oxigênio, cetonas e aletos, que são aqueles compostos que nós estudamos há pouco tempo, que possuem um halogênio, que é um elemento da família 7A ligado à cadeia carbônica. Os que fazem ponte de hidrogênio: álcool, então aqui ó, oxigênio ligado a hidrogênio, ácido carboxílico, oxigênio ligado a hidrogênio, e aminas, onde eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, ponte de hidrogênio eu vou ter sempre o quê? Flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados a hidrogênio. Nesse caso aqui, nas funções que nós estudamos, só vão ser álcools, fenóis também, só que a hidroxila estaria ligado a um carbono aromático, ácido carboxílicos e aminas, tá? Olha só. Quando eu tenho um hidrocarboneto, um carbono apenas, olha só, CH4, a temperatura de ebulição é menos 188. Se eu já tenho um aldeído que só tem um carbono também, a temperatura de ebulição aumenta, já vai para menos 19, porque a força intermolecular entre essas moléculas é mais intensa do que entre as moléculas do hidrocarboneto, que não tem nenhum centro eletronegativo. Agora, quando eu tenho álcool com um carbono só, que faz ponte de hidrogênio, aí a temperatura aumenta ainda mais, vai para 64,5. Então, vocês percebam aí que, comparando cadeias que possuem a mesma quantidade de carbonos, se eu tiver um dipolo induzido, menor temperatura de ebulição. Se eu tiver um dipolo-dipolo, que é o que acontece com aldeídos, cetonas e aletos, eu vou ter maior temperatura de ebulição do que essa primeira. Mas se eu tiver ponte de hidrogênio, são as de maiores temperaturas de ebulição. Olha a massa. Quando eu aumento a massa, ou seja, aumento a quantidade de carbonos na cadeia, perceba que eu também estou aumentando a temperatura de ebulição. Lembra que menos 188 é um número menor do que menos 88,4. É um número maior. Lembra da escala de temperatura, né? Quanto mais negativo o número associado, quanto maior o número associado ao negativo, menor a temperatura de ebulição. Quanto menor o número associado ao negativo, maior a temperatura de ebulição. Isso se aplica também às moléculas que fazem dipolo-dipolo. Olha só, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo. Menos 19, depois eu vou para 20, depois eu vou para 48,8. Então, o aumento da massa também aumenta a temperatura de ebulição, como nós estamos vendo. Álcools, todos fazem ponte de hidrogênio. Se eu aumento a quantidade de carbonos, ó, eu também aumento a temperatura de ebulição.
tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que analisar é a força intermolecular, tá bom? Independente da quantidade de carbonos. Depois, você vai analisar a quantidade de carbono se as substâncias fazem a mesma força intermolecular, ok? Bom, tem um caso especial que é os ácidos carboxílicos, tá? Os ácidos carboxílicos, eles fazem pontes de hidrogênio duplas. Por consequência, se eu tiver um ácido carboxílico que faz ponte de hidrogênio e um álcool que também faz ponte de hidrogênio, a gente vai perceber que o ponto de ebulição do ácido carboxílico, o ácido metanóico, que só tem um carbono, vai ser maior que o álcool também só com um carbono. Por quê? Porque as pontes de hidrogênio dos ácidos carboxílicos são duplas, enquanto que as do álcool não são pontes de hidrogênio dupla. A ponte de hidrogênio é isso aqui, ó. É essa interação do hidrogênio com um outro grupo OH. A interação desse hidrogênio com outro O. A interação desse hidrogênio com um outro O. Tá bom? Então lembre-se disso. Os ácidos carboxílicos formam um dímero. Esse dímero faz com que as pontes de hidrogênio sejam superiores em relação a quaisquer outras pontes de hidrogênio que eu possa ter, de álcool ou de aminos. Então aqui eu tenho uma ponte de hidrogênio dupla, como a gente está vendo. Eu tenho oxigênio aqui, eu tenho oxigênio aqui. Então aqui eu tenho uma primeira ponte de hidrogênio, a interação desse hidrogênio com outro oxigênio, e aqui eu tenho a segunda ponte de hidrogênio, a interação desse hidrogênio com esse outro oxigênio. Bom, quanto maior a massa da molécula, o tamanho da molécula, maior a temperatura de ebulição. Então a gente percebe aí que de 1 a 4 carbonos eu tenho alcanos que são gasosos. Então a temperatura de ebulição vai ser muito baixa, por isso que ele é um gás. Agora, quando eu tenho de 5 carbonos a 17, eu já vou ter alcanos líquidos, porque eu já tenho massa maior. E se eu tenho de 18 carbonos em diante, eu já tenho alcanos sólidos. O que a gente percebe? Que o aumento da quantidade de carbonos vai aumentando a temperatura de ebulição, como nós já vimos anteriormente naquele outro exemplo, né? Só estamos reforçando agora. Agora, outro fator que afeta a temperatura de ebulição é a presença das ramificações. Se eu tenho cadeias normais, eu tenho maiores pontos de atração entre as moléculas. Se eu tenho maiores pontos de atração, eu vou ter maior temperatura de ebulição, vou ter que fornecer mais calor para romper esses pontos de atração entre as moléculas, as forças de Van der Waals. Então, essa substância, ela evapora a 68,7 graus Celsius, por exemplo. Já essa daqui, ó, o 2,2 de metilbutano, ela já evapora 49,7 graus Celsius. Por quê? Porque esses pontos de atração são diminuídos quando eu coloco ramificação. Onde tem ramificação, eu não tenho ponto de atração. E se eu não tenho ponto de atração nessas regiões, quer dizer que a molécula vai estar menos atraída uma à outra e, por consequência, a sua temperatura de ebulição vai diminuir. Isso comparando moléculas que apresentam a mesma quantidade de carbonos, tá? Aqui eu tenho 6 carbonos em cadeia reta e aqui eu também tenho a mesma quantidade de carbonos, 6 carbonos, só que aqui eu tenho o quê? Carbonos com ramificação, tá bom? Na verdade, são 7 carbonos. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok? Olha aí o pentano. Cadeia reta, 36 graus Celsius. Coloquei uma ramificação, já baixou. Então, já diminuiu a atração entre elas, vai para 28 graus Celsius. Mais uma ramificação. Peguei isso aqui e joguei para cá. Aí a temperatura de ebulição abaixou mais ainda, né? Ela foi para 9,3 graus Celsius, né? Não sei se estão percebendo aí, eu tiro o slide para vocês perceberem que às vezes corta um pouco. Então a gente percebe aí que essas ramificações, elas dificultam a atração entre as moléculas e, como consequência, eu vou diminuir a temperatura de ebulição. Vamos falar agora sobre a solubilidade dos compostos orgânicos, tá? Então, nós sabemos que os líquidos apolares tendem a se dissolver em líquidos apolares e os líquidos polares tendem a se dissolver em líquidos polares, tá? Nós temos aí a estrutura do etanol. E aí o que acontece?
Na estrutura do etanol, essa parte que só tem carbono e hidrogênio, nós sabemos que é uma parte apolar, hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Enquanto a parte que tem um elemento muito eletronegativo, como oxigênio, nitrogênio ou flúor, vai ser uma parte polar, hidrofílica. O etanol é um líquido bem peculiar porque ele se dissolve tanto em moléculas que só têm carbono e hidrogênio, que são apolares, como ele também se dissolve em água, que é polar. Mas o hidrocarboneto, o hexano, ele não se dissolve na água, porque um é apolar e outro é polar. Então, lembrando, se tem uma região na molécula onde só tem carbono e hidrogênio, essa região vai ser apolar. E ela aumenta o caráter apolar à medida que a quantidade de carbonos aumenta também. Vamos verificar isso aí. Olha só, o aumento da cadeia carbônica aumenta o caráter apolar, diminuindo a solubilidade em água. Se eu tenho um álcool que só tem um carbono, a solubilidade é infinita em água, tá? Se eu tenho 2 carbonos, também permanece infinita, porque o caráter apolar da molécula é muito pequeno. A partir de 5 carbonos, a gente percebe que o caráter apolar ele já afeta na solubilidade desse álcool. E aí ela passa de não infinita e vai para 2,4 gramas do álcool por 100 gramas de água. Se eu aumento ainda mais a quantidade de carbonos, nesse último caso aqui, ó, já vai sair de 2,4 para 0,6. Então, quando eu aumento a parte apolar, a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade em água e maior vai ser a afinidade daquela substância com óleos e gorduras, que também são apolares. Correto? Bom, então a presença de grupos como regra OH, COOH, NH, NH2 e halogênios, eles vão aumentar a solubilidade, tá, dos compostos orgânicos em água, porque são grupos hidrofílicos, grupos que aumentam a solubilidade. Aqui nós temos 2 casos de vitaminas. Ó, nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que apresentam vários pontos hidrofílicos aqui. Ó. Eu tenho a vitamina C com 4 hidroxilas e uma cadeia carbônica pequena. Então, ela tem que ser ingerida diariamente, uma vez que essa vitamina é eliminada muito facilmente, tá, na nossa urina. E nós temos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas em que, por ter uma cadeia carbônica grande e poucos grupos hidrofílicos, elas vão ter dificuldade em se dissolver na água, elas vão se dissolver nas nossas gorduras, então elas vão se acumular no nosso organismo. Então, você precisa ingerir com muito mais frequência a vitamina C do que vitamina A, por exemplo. Então, a presença desses grupos aqui, tá? Ó, OH, COOH, NH, NH2 e halogênios aumentam a solubilidade de compostos orgânicos na água. Tudo bem, galera? Certo? Então, essa foi a nossa videoaula. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.